Poucos lugares no planeta são tão inexplorados, inóspitos e cercados de segredos quanto a Antártica. Com temperaturas que podem atingir 80 graus negativos e vastas regiões ainda não tocadas pela humanidade, esse continente gelado é, ao mesmo tempo, uma cápsula do tempo e um laboratório de fenômenos inexplicáveis. Mas, e se eu te dissesse que por trás do gelo eterno se escondem histórias de aparições fantasmagóricas, sons sem origem, estruturas não identificadas e talvez até tecnologias que desafiam nossa compreensão? Prepare-se para embarcar numa jornada onde o que separa o real do impossível é mais fino do que uma camada de gelo. Desde relatos militares até expedições científicas silenciadas, tudo o que acontece na Antártica parece estar envolto por um pacto de silêncio. Seria proteção contra o medo ou contra a verdade? Hoje, no Código Aprenda, vamos mergulhar nas sombras geladas da Antártica para entender o que está realmente escondido por lá. Operação High Jump. Uma expedição ou uma guerra secreta? Em 1946, a Marinha dos Estados Unidos lançou a chamada Operação High Jump, liderada pelo almirante Richard Byrd. Oficialmente, era uma missão científica. Extraoficialmente, há quem diga que foi um confronto contra uma tecnologia desconhecida. Com mais de 4.700 homens, navios, aviões e equipamentos de guerra, a operação deveria durar meses, mas foi encerrada em poucas semanas, após uma série de eventos misteriosos. Aviões desaparecidos, tripulantes mortos em circunstâncias não esclarecidas e o próprio Byrd declarando em entrevista que os Iesuiwa deveriam se preparar contra aeronaves que podem voar de um polo ao outro em velocidade incrível. Essa frase jamais foi explicada. Para alguns, Byrd teria enfrentado uma força secreta remanescente do regime nazista. Para outros, o contato foi com algo muito mais avançado, talvez não humano. Seja como for, a High Jump deixou mais perguntas do que respostas. Sons misteriosos e estruturas submersas. Desde a década de 1990, sensores de som espalhados pelos oceanos captaram ruídos vindos da Antártica que ninguém consegue explicar. Um dos mais famosos é o bloop, um som registrado em 1997 e atribuído a algo gigantesco, maior do que qualquer animal marinho conhecido. O problema? Ele veio de uma região próxima à costa antártica. E mais, imagens de satélite revelaram estruturas geométricas submersas que não parecem naturais, templos antigos, bases científicas encobertas, instalações militares ocultas. As teorias são muitas, mas nenhuma foi confirmada ou desmentida. Seria essa uma tática de acobertamento? Ou será que estamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior e mais antigo do que imaginamos? A estação Vostok e o lago, que nunca devia ser tocada. Debaixo de 4 quilômetros de gelo, no coração da Antártica, está o lago Vostok, um corpo d'água selado do mundo exterior há milhões de anos. Quando cientistas russos perfuraram o gelo para alcançá-lo, em 2012, o mundo esperava descobertas biológicas únicas. O que aconteceu depois, no entanto, foi silêncio. Rumores dizem que formas de vida incomuns foram encontradas,
e que alguns cientistas adoeceram misteriosamente. Mais estranho ainda foi o desaparecimento temporário de comunicações com a base. Alguns conspiracionistas afirmam que o lago esconde uma estrutura artificial. Outros falam em vida alienígena ou em portais interdimensionais. Oficialmente, só gelo, bactérias e mais gelo. Mas se tudo fosse tão simples, por que tanto segredo? As lendas proibidas dos povos antigos e as ruínas no gelo. Apesar da Antártica ser isolada, há registros de mapas antigos, como o de Piri Reis, que mostram o continente sem sua cobertura de gelo, algo que só seria possível com tecnologia de mapeamento aérea, milhares de anos antes do GPS. Como isso é possível? Além disso, ruínas subterrâneas com formas piramidais têm sido captadas por satélites, algumas lembrando construções egípcias, outras estruturas megalíticas. Lendas de civilizações antediluvianas como Atlântida frequentemente apontam para terras ao sul como origem de sabedoria esquecida. Estaríamos falando de uma civilização avançada soterrada pelo tempo e pelo gelo? E por que tantos países assinaram um tratado que proíbe exploração militar e mineração na Antártica? O que, exatamente, precisa ser protegido lá embaixo? Fantasmas, científicos e a teoria das bases ocultas. Alguns relatos mais recentes vêm de pesquisadores que passaram longas temporadas em estações antárticas. Eles falam sobre vozes no vento, passos no gelo, onde não havia ninguém, e sombras que cruzam os corredores. Um cientista neozelandês relatou ter ouvido um chamado no rádio, com sua própria voz, pedindo ajuda quando estava sozinho. Há ainda histórias de equipamentos que funcionam mal, luzes que aparecem no céu sem explicação e sensores que travam ao registrar determinados pontos magnéticos. O padrão se repete: áreas remotas, silêncio repentino, interferência eletrônica, coincidência ou há algo ou alguém interferindo no ambiente. Seriam experimentos secretos, vida inteligente oculta ou forças que nossa ciência ainda não é capaz de nomear? Antártica, a última fronteira do desconhecido. No fim das contas, a Antártica é mais do que gelo e pinguins. É um palco de enigmas congelados no tempo, protegido por tratados internacionais, isolado do olhar do público e cercado por histórias que desafiam a lógica. Talvez seja a última fronteira do desconhecido, onde o sobrenatural e a ciência colidem. O que está escondido sob as geleiras? Uma tecnologia perdida? Um segredo de guerra? Ou algo além da nossa compreensão? A resposta, por enquanto, continua enterrada em silêncio branco. Mas aqui no Código Aprenda, seguimos cavando, camada por camada, em busca da verdade. Se esse vídeo te deixou com mais perguntas do que respostas, você está no lugar certo. Curta, compartilhe com alguém que ama mistérios e não se esqueça de se inscrever no canal. Vem com a gente explorar o que muitos preferem manter enterrado. Até o próximo mergulho no desconhecido.